Imagine perder tudo o que você pensava ser essencial. Uma carreira de sucesso, uma vida perfeita, até mesmo a própria independência. Um executivo poderoso vê sua vida desmoronar após um acidente. Mas quando tudo parecia perdido, ele descobre que pode encontrar algo muito maior do que imaginava. Arthur Belmonte tinha tudo o que poderia desejar. Morava em um luxuoso apartamento no centro da cidade, era admirado no trabalho e sua namorada, Larissa, parecia sempre pronta para acompanhá-lo em eventos de gala ou jantares de negócios. A vida estava alinhada exatamente como ele queria: sucesso, estabilidade e controle. Mas naquela manhã chuvosa, tudo parecia fora do lugar. Atrasado para uma reunião importante e equilibrando o celular entre o ombro e a orelha enquanto discutia com um colega de trabalho, Arthur ignorava completamente o barulho da cidade. Entre as gotas de chuva e os sons da movimentação, ele andava apressado pela calçada, desatento ao piso escorregadio. Eu já disse que o relatório tem que estar pronto em meia hora, Leonardo. Ele falava impaciente, a voz tensa. E não me venha com desculpas. Do outro lado da linha, o colega tentava argumentar, mas Arthur não escutava. Estava focado apenas em chegar a tempo, até que, de repente, um passo mal calculado fez com que ele escorregasse na borda da calçada. Foi um segundo de desespero. Ele sentiu o corpo perder o equilíbrio. O chão molhado parecia fugir debaixo dos pés. E então, tudo ficou escuro. Quando Arthur abriu os olhos, o cenário já era outro. Estava em um hospital, a luz forte da sala de emergência o cegando por alguns instantes. Tentou se mexer, mas uma pontada aguda em suas pernas o fez parar. Calma, Sr. Belmonte, uma enfermeira disse, ajustando o soro. Você sofreu uma queda e está com uma lesão na coluna. Arthur tentou processar a informação, mas as palavras da enfermeira ecoavam como se fossem parte de um sonho ruim. Incapaz de se mover como antes, uma sensação de impotência o dominava. Antes de continuar com a história, pedimos para que você se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde as próximas histórias. Enquanto Arthur lidava com a mudança drástica em sua vida, em um bairro mais modesto da cidade, Júlia tentava juntar os pedaços da sua. Trabalhar na lanchonete Pit Dogs era o que ajudava a sustentar a família. O pai, a mãe e 2 irmãos menores, e apesar de o salário ser baixo, ela adorava o trabalho. Júlia estava sempre de bom humor, brincando com os clientes e colocando sorrisos nos rostos das pessoas que vinham para um café ou lanche rápido. Seus sapatos coloridos, muitas vezes em tons chamativos, pareciam refletir a personalidade alegre e otimista que ela insistia em manter mesmo nos dias difíceis. Você só pode estar brincando, não é? Júlia perguntou atônita ao ouvir o gerente. Desculpe, Júlia, mas com o movimento caindo não temos escolha a não ser fechar a lanchonete. Vai ser nosso último dia de funcionamento. Júlia sentiu um aperto no peito. Como ela contaria para os pais que estava sem emprego? Eles já enfrentavam tantas dificuldades. Saiu da lanchonete em silêncio, tentando absorver a realidade que a esperava. Nos dias que se seguiram, Júlia procurou incansavelmente por um novo emprego, mas nada parecia aparecer. Sentada à mesa da cozinha, ela tentava esconder sua preocupação enquanto olhava as contas se acumulando. Você vai ver, Ju, seu irmãozinho Léo falou enquanto mastigava um pedaço de pão. Logo, logo você vai conseguir um trabalho melhor ainda. Talvez em um lugar onde você possa usar aqueles sapatos malucos. Ela sorriu, tentando manter o bom humor, mas o desânimo estava visível em seu rosto. Até que, certa noite, enquanto navegava pela internet, algo chamou sua atenção. Um anúncio de emprego de cuidadora para uma pessoa com deficiência. Nenhuma experiência era necessária e o salário parecia muito bom. É agora ou nunca, ela pensou, e no dia seguinte foi para a entrevista. A mansão que encontrou a deixou boquiaberta. Assim que Júlia chegou à porta da mansão, ficou intimidada pela grandiosidade do lugar. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Ok, Júlia, foco. Você já enfrentou desafios piores, murmurou para si mesma antes de tocar a campainha. A porta se abriu e um homem elegante, de terno bem alinhado e semblante sério, a recebeu.
Você é a Júlia, certo? Meu nome é Henrique, pai do Arthur, disse ele, estudando-a com um olhar atento. Vamos lá dentro. Júlia seguiu o homem, tentando ignorar o som dos próprios passos ecoando no chão de mármore. O ambiente era impressionante, com móveis clássicos e quadros enormes nas paredes. A cada canto, a riqueza daquela família ficava mais evidente e Júlia sentia sua própria simplicidade ainda mais destacada. Então você já trabalhou como cuidadora antes? Henrique perguntou, enquanto se sentavam na sala de estar. Na verdade, não, respondeu Júlia com um sorriso tímido. Mas sou uma pessoa dedicada e aprendo rápido. Henrique fez uma pausa, pensativo. Olha, para ser sincero, você não tem o perfil que eu imaginei para o cargo. Henrique, apesar de não ter exigido experiência no Anuncia, ele não esperava alguém tão jovem como Júlia. Júlia engoliu em seco, mas tentou manter o sorriso. Eu entendo, mas posso garantir que sou muito comprometida e farei o meu melhor para cuidar do seu filho. Henrique suspirou, parecendo indeciso. Tenho uma viagem importante na próxima semana e preciso resolver isso logo. Não tenho tempo para entrevistar outras pessoas, então... Está contratada. Júlia arregalou os olhos. Sério? Obrigada, Sr. Henrique. Prometo que não vai se arrepender. Ele deu um leve aceno e se levantou. Ótimo, Arthur é um pouco complicado, mas você vai descobrir isso sozinha. Comece amanhã cedo. Júlia assentiu, contendo a empolgação enquanto acompanhava Henrique até a porta. Quando saiu, seu coração estava acelerado. Ela nem acreditava que havia conseguido o emprego. Mas uma coisa era certa. O dia seguinte prometia ser desafiador. Na manhã seguinte, Júlia chegou pontualmente à mansão, vestida de maneira simples, mas com seus sapatos excêntricos, que traziam um toque de cor ao seu uniforme improvisado. Com um sorriso otimista, ela entrou e foi levada ao quarto de Arthur. Quando a porta se abriu, viu Arthur sentado em uma cadeira de rodas, com expressão de tédio e irritação. Ele a observou de cima a baixo, claramente avaliando a jovem cuidadora que seu pai contratou às pressas. Então você é a nova cuidadora? Ele perguntou, em um tom seco. Sim. Júlia, prazer em conhecê-lo, respondeu ela, estendendo a mão animadamente. Arthur ignorou a mão estendida e apenas arqueou uma sobrancelha. Você parece mais colorida do que o esperado. Júlia riu sem se abalar. Esses são meus sapatos da sorte. Ajudam a alegrar o dia. Arthur revirou os olhos. Ótimo. Espero que eles também ajudem a manter o silêncio. Ela sorriu, disfarçando a leve frustração. Eu sou bem quieta quando preciso. Só estou aqui para ajudar, então, se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Claro, ele respondeu cético. Olha, eu não preciso de uma babá. Então, se veio para me tratar como uma criança, já pode dar meia volta. Júlia mordeu o lábio, decidida a manter a calma. Não estou aqui para isso, Arthur. Só quero garantir que você tenha o que precisa. Arthur a fitou por um instante, depois suspirou. Se insiste, então me traga o café da manhã. Nada muito exótico como esses seus sapatos, por favor. Ela riu baixinho e assentiu, saindo do quarto em direção à cozinha. Enquanto preparava o café de Arthur, Júlia pensava em como lidar com ele. Ele claramente não queria sua ajuda, mas havia uma ponta de tristeza na forma como ele falava que ela não conseguia ignorar. Quando voltou com a bandeja, Arthur deu uma breve olhada e comentou. Bem, pelo menos sabe servir café. Júlia sorriu, decidida a não deixar o sarcasmo dele a atingir. Ela estava apenas começando, mas em algum lugar lá dentro, sentia que havia muito mais para descobrir sobre aquele homem do que ele queria mostrar. Os dias seguintes passaram lentamente, e cada interação entre Arthur e Júlia parecia uma batalha silenciosa. Ele mantinha o sarcasmo e a distância, e ela respondia com paciência e otimismo. Mas, para surpresa de Arthur, a garota nunca desistia, até o momento em que o inesperado aconteceu. Em uma tarde ensolarada, enquanto Arthur estava no quarto, ele ouviu passos apressados pelo corredor. De repente, Larissa, sua namorada, apareceu na porta. Arthur, visivelmente surpreso, ajeitou-se na cadeira de rodas. Larissa não sabia que viria. Ele começou forçando um sorriso. Ela entrou mantendo a expressão séria. Arthur, precisamos conversar.
Júlia, que trazia um copo d'água para ele, parou ao ver a cena, mas Arthur fez um sinal para que ela saísse. A porta se fechou, mas a voz elevada de Larissa escapava pelas paredes. Júlia tentou não escutar, mas algumas palavras se destacaram. Não posso mais. Isso está difícil demais. E nós somos pessoas diferentes agora. Minutos depois, Larissa saiu do quarto com passos rápidos, mal notando a presença de Júlia no corredor. Arthur permaneceu no quarto em silêncio. Passaram-se alguns segundos antes que ele chamasse, com uma voz que não carregava a arrogância de antes. Júlia? Ela entrou devagar, vendo o olhar abatido no rosto de Arthur. Você precisa de alguma coisa? Ela perguntou cautelosa. Arthur parecia lutar para escolher as palavras, até que soltou. Preciso de um pouco de silêncio. Júlia assentiu, respeitando o pedido. Mas antes de sair, ela arriscou. Sabe, Arthur, às vezes é difícil aceitar quando as coisas mudam, mas tudo bem se você precisar de ajuda, ninguém consegue enfrentar tudo sozinho. Arthur permaneceu quieto, encarando o nada, absorvendo as palavras dela. O orgulho o impedia de admitir, mas a presença calma e inabalável de Júlia começava a ser um conforto que ele jamais teria previsto. Nos dias que se seguiram, Arthur parecia mais calado e menos hostil, como se a visita de Larissa tivesse rompido uma barreira invisível. Júlia notou as pequenas mudanças e, mesmo sem ele pedir, passava mais tempo ao seu lado, tentando fazê-lo se sentir mais à vontade. Uma tarde, enquanto ela arrumava o quarto, Arthur, em tom mais brando, a chamou. Júlia, você sempre foi assim, tão otimista? Ele parecia quase envergonhado pela pergunta. Ela sorriu, surpresa pela tentativa de conversa. Bom, eu tento ver o lado bom das coisas. Nem sempre é fácil, mas, sabe, de que adianta ver só o lado ruim? Arthur esboçou um leve sorriso. Difícil acreditar que alguém possa ser tão resiliente. Eu também tenho meus momentos, ela riu. Às vezes tenho vontade de sumir, mas sempre tem algo ou alguém que me lembra de seguir em frente. Arthur suspirou, ponderando. Eu sempre tive controle sobre minha vida e agora sinto como se tivesse perdido tudo. Júlia puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele, encarando-o com gentileza. Perdeu parte do que conhecia, mas talvez ainda tenha mais do que imagina. Ele desviou o olhar, claramente tocado pelas palavras dela. Você é jovem, Júlia. Tem tempo de sobra para viver a vida que quiser, ao contrário de mim. Arthur, talvez você só precise olhar para o que ainda tem. Ela sugeriu de maneira delicada. Ele a encarou por um instante, um brilho de consideração no olhar, e pela primeira vez sorriu sem sarcasmo. Talvez você esteja certa. Júlia sentiu que, finalmente, uma pequena faísca de conexão havia surgido entre eles, como se aquele sorriso fosse o começo de algo novo. Alguns dias se passaram e a convivência com Arthur se tornava cada vez mais agradável. Em uma noite, a tempestade rugia do lado de fora, fazendo a mansão parecer ainda mais silenciosa e isolada. Júlia estava quase pronta para ir para casa, quando o vento forte a fez hesitar. Preocupada, ela subiu até o quarto de Arthur para se certificar de que ele estava confortável. A porta estava entreaberta. Ela pôde ver Arthur deitado com o rosto sereno, mas sem o cobertor sobre os ombros. Ela se aproximou em silêncio, cuidando para não perturbá-lo. Lentamente, pegou o cobertor de algodão macio e o ajeitou sobre ele, puxando-o até o peito para garantir que ele ficasse aquecido. Ao se inclinar, ela percebeu a expressão calma de Arthur. O rosto que antes parecia sempre fechado em uma barreira de orgulho e resistência, agora estava relaxado, vulnerável. Sem conseguir evitar, Júlia se pegou admirando-o. Naquele momento, ele não era o homem sarcástico e recluso que conheceu semanas atrás. Era alguém que havia baixado a guarda, permitindo que ela se aproximasse. Quase sem perceber, sua mão tocou levemente o ombro dele, e Arthur abriu os olhos devagar, ainda sonolento. Júlia, você ainda está aqui? Ele murmurou a voz rouca. Só queria ter certeza de que estava bem, respondeu ela num sussurro. Está muito frio lá fora, e eu queria que você estivesse confortável. Arthur assentiu, mantendo o olhar preso ao dela, como se a tempestade lá fora deixasse o momento entre eles ainda mais íntimo.
Sentindo um impulso que não sabia de onde vinha, Júlia se inclinou um pouco mais e, antes que pudesse se conter, tocou suavemente os lábios nos dele. Foi um beijo breve, quase hesitante, mas carregado de uma doçura inesperada. Arthur não se afastou. Pelo contrário, ele permaneceu ali, aceitando o toque com um misto de surpresa e entrega. Quando os lábios se separaram, ambos ficaram em silêncio, absorvendo o que acabava de acontecer. Júlia recuou, com o rosto levemente corado, e tentou sorrir, ainda tocada pela intensidade do momento. "Boa noite, Arthur", ela disse baixinho, antes de sair do quarto e fechar a porta. Arthur ficou ali na escuridão, sentindo o gosto doce daquele beijo inesperado. Na manhã seguinte, Júlia caminhou na mansão sentindo o coração disparado. A noite passada a deixou confusa e ansiosa. Ela se perguntava como Arthur reagiria, se ele sequer mencionaria o beijo. Durante o café da manhã, ela passou pelo quarto dele, sem coragem de entrar. Mas, finalmente, ele chamou. "Júlia, pode entrar." Ela respirou fundo antes de abrir a porta e encará-lo. Arthur estava sentado, olhando para ela com uma expressão indecifrável. "Sobre ontem à noite", começou ele hesitante. Júlia sentiu um calor subir pelo rosto, mas tentou responder de maneira leve. "Olha, Arthur, eu só queria que você estivesse confortável. Acho que foi só um momento." Ela se interrompeu, sem saber exatamente o que dizer. Arthur a observou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Eu não sei o que foi, mas não posso negar que mexeu comigo." O olhar dele era tão sério que Júlia sentiu a intensidade da conexão que começava a crescer entre eles. Tentando aliviar o clima, ela sorriu nervosamente. "Bom, talvez o beijo tenha sido só efeito da tempestade." Arthur sorriu, mas havia algo mais profundo em seus olhos. "Júlia, eu pensei que essa situação não poderia ficar mais complicada, mas talvez eu estivesse errado." Ela respirou fundo e respondeu, sincera, "Eu também, isso nunca fez parte do plano." Eles riram, e o peso da conversa pareceu se dissipar por um instante. Arthur continuou. "Sei que, com tudo o que aconteceu, eu me afastei de muita coisa. A última coisa que imaginei era me sentir tão próximo de alguém." Júlia sentiu uma mistura de alegria e nervosismo com as palavras dele. Ela estendeu a mão, tocando a dele com gentileza. "Eu estou aqui, Arthur, e vou estar enquanto você precisar." Arthur apertou suavemente a mão dela, e naquele momento uma nova etapa se desenhava para os dois, como se o beijo da noite anterior tivesse dado voz a sentimentos que nenhum deles se atreveu a admitir. As próximas semanas passaram como um borrão para Júlia e Arthur, mas agora havia algo diferente entre eles. Conversavam mais, compartilhando histórias e confidências, e cada pequeno momento parecia cheio de significado. Arthur ainda era sarcástico em algumas respostas, mas Júlia percebia que o sarcasmo era uma forma de autodefesa, e ele começava a se abrir mais, pouco a pouco. Uma tarde, depois de ajudá-lo com exercícios físicos que o médico recomendou, Júlia sentou-se ao lado dele no jardim, aproveitando o sol. Arthur, observando-a, perguntou de repente, "Você sempre quis fazer isso? Trabalhar como cuidadora?" Ela riu. "Sinceramente, não. Eu trabalhava numa lanchonete antes, lembra?" Arthur assentiu. "Então por que veio aqui?" "Porque eu precisava do dinheiro para ajudar minha família", respondeu ela sem hesitar. "Meus pais e irmãos dependem de mim. E mesmo que esse trabalho não fosse o que imaginei, acabei encontrando muito mais do que esperava." Ele a olhou com uma expressão suave. "Eu também. Encontrei mais do que esperava." O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo canto distante de pássaros e pela brisa suave que tocava o rosto de ambos. Arthur parecia prestes a dizer algo mais, mas hesitou. Júlia, percebendo o momento, tocou a mão dele novamente, desta vez com mais firmeza. "Arthur, sei que você se sente limitado por essa situação", ela disse olhando fundo nos olhos dele. "Mas você ainda é o mesmo homem inteligente e apaixonado por aquilo que faz. Talvez só precise redescobrir tudo isso." Ele abaixou o olhar, absorvendo as palavras. "Você fala como se fosse fácil." "Não é fácil, mas você não está sozinho", respondeu ela em um sussurro.
Arthur, então, surpreendeu-a ao segurar a mão dela e puxá-la suavemente para perto. Ele olhou nos olhos dela, como se procurasse algo que nem ele sabia definir. Júlia, se não fosse você, eu não sei como estaria agora. Ela sorriu com o coração acelerado. Talvez a gente só precise um do outro. Arthur respirou fundo, e antes que o momento escapasse, deixou que seus sentimentos tomassem forma e a beijou. Dessa vez, com profundidade e ternura. Quando os lábios se separaram, ambos sorriram, sabendo que, a partir daquele momento, nada seria o mesmo. Os dias seguintes foram como uma dança delicada entre os dois. Embora o carinho entre Arthur e Júlia tivesse crescido, havia um claro receio em Arthur, como se ele ainda não estivesse completamente pronto para se entregar a essa nova fase de sua vida. Ele não falava muito sobre o que sentia, mas Júlia notava os momentos em que ele parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Em um sábado chuvoso, enquanto a chuva batia na janela, Arthur chamou Júlia até o seu quarto. Júlia, você já pensou em como essa situação está ficando um pouco complicada? Ele perguntou com um tom de voz que indicava incerteza. Ela se sentou ao lado dele, sentindo uma tensão no ar. Complicada como? Eu não sou mais aquele cara que eu era antes, Arthur continuou com a voz baixa. Eu estou numa cadeira de rodas, e a maioria das coisas que eu fazia não consigo mais fazer. Às vezes eu fico com medo de não ser suficiente para você. Júlia olhou profundamente para ele, segurando sua mão com carinho. Arthur, você não precisa ser perfeito. Eu não estou aqui porque você é perfeito. Estou aqui porque, por mais difícil que seja para você, há algo maravilhoso em você que eu vejo. Algo que vai muito além de qualquer limitação. Arthur a encarou por um longo momento, como se as palavras dela tivessem um peso que ele não sabia como lidar. Então, com um suspiro, ele afastou o olhar. Eu nunca me vi como alguém que pudesse depender dos outros. Mas aqui estou, dependendo de você para quase tudo. Júlia o observou com carinho e paciência. Arthur, você não está me fazendo um favor. Eu também dependo de você de várias maneiras, e você nunca vai ser um peso para mim. Você tem algo de muito especial e não importa o que aconteça. Ele se calou refletindo sobre as palavras dela. Sua confiança, seu sorriso, tudo nela era uma âncora, e ele não podia negar o quanto começava a se importar. No entanto, o medo ainda o consumia. O medo de se entregar, o medo de não ser suficiente para ela. Eu acho que você precisa acreditar em nós, Arthur, disse Júlia, apertando sua mão com mais firmeza. Precisa acreditar que somos mais fortes juntos. Ele olhou para ela, mais vulnerável do que ela jamais o viu antes. Eu realmente quero acreditar nisso. Júlia sorriu, inclinando-se levemente para beijá-lo. O beijo foi suave, mas cheio de significado. Quando ela se afastou, ele parecia mais tranquilo, como se finalmente estivesse disposto a enfrentar seus medos. Vamos dar um passo de cada vez, ela sussurrou, com a certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Arthur fechou os olhos, sentindo a verdade das palavras dela em cada fibra do seu ser, e pela primeira vez ele não teve medo de acreditar. À medida que os dias se passavam, a relação entre Arthur e Júlia continuava a se fortalecer, mas ainda havia uma grande barreira a ser superada. Arthur, ainda com medo de se entregar completamente, tentava se convencer de que não podia depender tanto dela, apesar de tudo o que ela significava para ele. Por outro lado, Júlia nunca hesitou em mostrar que estava disposta a apoiá-lo, mas começava a perceber o peso do que sentia por ele. Uma tarde, enquanto estavam no jardim, Arthur olhava para o horizonte, o semblante pensativo. Júlia estava ao seu lado, observando o modo como ele parecia distante. Arthur, você tem estado muito quieto ultimamente, ela disse com um tom suave. Ele virou-se para ela como se acordasse de seus próprios pensamentos. Estou só tentando entender tudo isso. Minha vida mudou tão rápido. Às vezes, acho que estou tentando me convencer de que posso ser. O que você espera de mim? Júlia sentiu o coração apertar ao ouvir aquilo. Ela sabia que por mais que quisesse que ele acreditasse nela e nela, a insegurança dele ainda era um obstáculo. Arthur,
Não sei o que você pensa que eu espero, mas eu só espero que você seja você mesmo. Não precisa ser alguém diferente. Não precisa ser perfeito. Mas você está me ajudando em tudo, e eu? Ele parecia procurar as palavras. Não sei se sou capaz de corresponder a isso. Júlia suspirou, tocando levemente seu braço. Não se trata de corresponder, Arthur. A vida é mais sobre dar e receber, não é? Eu estou aqui porque quero, não porque sinto que tenho que estar. E você está aqui porque, no fundo, também quer que eu esteja. Não é um fardo, Arthur. Não para mim. Ele a encarou, como se pela primeira vez estivesse realmente escutando. Eu tenho medo de te magoar. Medo de não ser o homem que você precisa. Júlia sorriu de maneira suave, acariciando sua mão. Eu preciso de alguém que me faça rir. Alguém que me mostre o quanto a vida pode ser boa mesmo nos momentos difíceis. E Arthur, você faz isso. Talvez a gente não tenha todas as respostas agora, mas eu sei que podemos aprender juntos. Havia algo em suas palavras que finalmente tocou o ponto mais sensível de Arthur. Ele a olhou com uma nova luz nos olhos. Eu não estou pronto para prometer que vai ser fácil, mas estou disposto a tentar. Tentar ser o homem que você merece. Júlia sorriu, o sorriso genuíno que ele sempre adorava ver nela. Isso já é mais do que suficiente. Ela então se inclinou e o beijou, sentindo um calor novo entre os dois, algo mais forte e mais sincero. Não era uma promessa de perfeição, mas uma promessa de que, juntos, poderiam enfrentar o que viesse pela frente. E naquele momento, Arthur finalmente sentiu que poderia se permitir confiar, não apenas nela, mas também em si mesmo. A mudança de Arthur foi gradual, mas inegável. Cada dia parecia trazer consigo um novo passo em direção a uma versão mais leve de si mesmo. Embora ainda houvesse momentos de dúvida e insegurança, ele começava a se permitir mais, a aceitar a ajuda de Júlia e até mesmo a retribuir o carinho com gestos pequenos, mas significativos. Em uma tarde de domingo, Arthur sugeriu algo que Júlia nunca esperaria. Você gostaria de sair para um passeio? Acho que precisamos de um pouco de ar fresco. Júlia olhou para ele surpresa. Você quer dizer, sair assim como uma pessoa normal? Arthur riu, algo que ela ainda não ouvia muito. Eu quero sair e ser uma pessoa normal, se é que isso ainda é possível. Ela sorriu, tocando seu ombro de leve. Claro que sim, vamos fazer isso. Júlia ajudou Arthur a se arrumar, e depois de algumas tentativas, ele conseguiu se acomodar na cadeira de rodas de forma confortável. Eles saíram da mansão, e a sensação de estar ao ar livre trouxe um alívio imediato para ambos. Arthur nunca imaginou que um simples passeio poderia ser tão libertador. Enquanto caminhavam pelos jardins próximos, Júlia fez questão de empurrar a cadeira de rodas, mantendo um ritmo descontraído. A conversa fluía com naturalidade, e, embora ainda houvesse momentos de desconforto, a presença dela o fazia se sentir mais seguro. Você sempre foi tão otimista, não é? Arthur perguntou com um sorriso, observando a alegria genuína que Júlia exibia ao seu lado. Eu tento. Ela respondeu sorrindo de volta. Mas não vou mentir, tem dias em que é mais difícil do que parece. Arthur a observou atentamente. E o que você faz nesses dias? Eu só sigo em frente. Tento lembrar o que é bom, o que vale a pena. Como agora, por exemplo. Ela disse, gesticulando com a cabeça para o caminho à frente. Olha o quanto isso aqui é bonito. E você, Arthur, é uma das coisas boas na minha vida. Não tem como não ser otimista com você por perto. As palavras dela pegaram Arthur de surpresa. Ele sentiu um calor em seu peito, como se tivesse sido acolhido de uma maneira que nunca imaginara ser possível. Você realmente acredita nisso, não acredita? Ele perguntou, sua voz suavizada por um tom de vulnerabilidade. Com todo o coração, ela respondeu, se abaixando ligeiramente para encontrar seus olhos. A gente só precisa de paciência e confiança, e eu estou disposta a ter as duas com você. Eles continuaram a caminhar, sentindo a brisa suave e apreciando a tranquilidade que se instalava entre eles. Era um momento simples, mas que simbolizava algo profundo para Arthur. Ele estava começando a entender o que realmente significava viver no presente e, pela primeira vez em muito tempo,
sentiu que poderia se entregar ao amor e à alegria sem medo. À medida que o dia chegava ao fim e eles se dirigiam de volta à mansão, Arthur falou de forma tranquila, como se refletisse sobre o que acabara de viver. Sabe, eu acho que sempre pensei que precisaria voltar a ser quem eu era antes, mas talvez ser quem sou agora seja suficiente. Júlia sorriu com um olhar afetuoso. Você é mais do que suficiente, Arthur, e eu tenho certeza de que, ao seu lado, tudo será mais fácil. Ao chegarem à porta de casa, ele olhou para ela com um sorriso tímido. Eu acho que nunca agradeci o suficiente por tudo o que você fez por mim. Júlia colocou a mão sobre a dele, olhando-o com um carinho indescritível. Você não precisa agradecer, Arthur. Eu estou aqui porque quero. E mais do que isso, estou feliz em estar aqui. Foi nesse momento que Arthur percebeu que, com ela, ele não só havia encontrado um amor, mas também uma nova perspectiva sobre a vida. Ele não precisava ser perfeito para ser amado. Ele só precisava ser ele mesmo. E ao lado de Júlia, ele sentiu que finalmente estava pronto para viver o que quer que o futuro trouxesse. Se gostou desta história, pedimos para que você se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde as próximas histórias.